Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista. Hoje para comentar os resultados da Iguatemi, tá? A Iguatemi, para quem não conhece, é uma operadora de shopping de alta renda. Basicamente é isso que eles fazem hoje em dia, né? Ver os outros vídeos que estão aqui embaixo na descrição ajuda, porque a gente entende justamente o desenvolvimento dessa tese até chegar nesse momento, tá? O resultado foi robusto e demonstrou aí uma continuidade da tese de investimento, então não tem uma necessidade da gente fazer um aprofundamento muito grande, é mais aí um due diligence e um acompanhamento um pouco de como é que está a empresa, especialmente das novidades ali, né? As iniciativas novas, e aí a gente está falando de iFood, e a parceria com o iFood e o Iguatemi 365, são aí os motores de crescimento e ainda são muito incipientes, né? A gente não tem muita informação ainda, nem muitos dados, o que a gente tem é justamente uma noção do esqueleto de como é que aquilo está funcionando, né? Então, falando aí da continuidade da tese, a gente vê que a tese é formada ali por 3 pontos principais, né? Um deles a consistência operacional, que a gente vê repetido e a gente já vai ver à medida que eu vou aprofundando aqui a análise. Os novos motores de crescimento, que na minha opinião são justamente iFood, a parceria, que está indo bem aí, mas eles ainda não divulgam muitos dados. E o Iguatemi 365, que foi lançado agora recentemente. O início das operações veio aí abaixo dos indicadores esperados deles, mas está indo muito bem, tem vários pontos ali que são interessantes. A forma que eles estão absorvendo essa informação dada pelos clientes finais tem sido bem positiva, eles já estão ali ajustando e fazendo a sintonia fina do Iguatemi 365, que é justamente o marketplace deles, né, que tem aí como intenção fazer justamente a questão ali do omnichannel, né, do omnicanal, de poder comprar e buscar no shopping ou receber entrega em casa, coisas do gênero. Inclusive eles falaram ali durante a conferência que teve uma compra feita de São Paulo para buscar no Rio de Janeiro, então é um negócio interessante, assim, diferente, tá? Já temos ali no Iguatemi 365, estendendo um pouco mais esse assunto, novas marcas que não estavam inicialmente, né, junto daquelas próximo de 100, e agora tem interesse em entrar, porque viram que o negócio está funcionando. A Tiffany's, a título de curiosidade, a joalheria, né, é a primeira posição delas em marketplace em qualquer lugar do mundo, então mostra justamente a relevância que o Iguatemi conseguiu ter, né, durante esse processo aí de negociação com marca e de trazer justamente as marcas que eles têm interesse ali para o marketplace. E as marcas, a gente tem ali presença de marcas que estão na plataforma e não estão nos shoppings, o que amplifica aí o portfólio do Iguatemi, tá? E mais do que isso, torna ali justamente um marketplace que não tem limite, aí já está mostrando para outras marcas que é possível estar ali sem ter que estar no shopping, então é algo bem positivo. Como terceiro ponto aí da tese de investimento, eu vejo ali o direcionamento estratégico. A gente tem basicamente dois, né, os projetos mistos e a revisão dos ativos que eles têm em portfólio. Com relação aos projetos mistos, a gente vê nesse trimestre como novidades aí, né, as vendas dos terrenos para torre residencial, tanto no Iguatemi Esplanada quanto no São José do Rio Preto, tá? E aí detalhes a gente tem mais na apresentação, é bem tranquilo, é só dar uma olhada, baixar lá no RI, não tem nenhum problema, inclusive fotinho, aérea, de onde é que vão ser as torres, não acho que é relevante aqui. E com relação à revisão dos ativos, a gente teve no subsequente ao segundo trimestre de 2019, ou seja, já nesse trimestre, mas divulgado durante a apresentação do segundo trimestre de 2019, a gente teve ali a venda da participação no Iguatemi Caxias por 27,8 milhões. Essa venda agora afeta o resultado, né? E a venda do Iguatemi de Florianópolis foi justamente subsequente a esse resultado, então deve afetar o quarto trimestre de 2019, ali por 110,3 milhões, então consideravelmente maior a participação. Esses dois empreendimentos, e essa é uma parte que eu achei legal eles divulgarem, tem aí 18 meses para deixarem de usar a marca Iguatemi, então isso é muito importante, porque a marca é justamente grande parte do valor ali, né? O intangível que está ligado ao Iguatemi é justamente a marca, tá? E eles não têm mais planos, pelo que eles dizem no Conference Call, eles não têm mais planos de se desfazer de nenhum outro ativo, não tem nenhum planejamento aí de desfazer, então deve parar por aqui, na faixa ali dos 16 shoppings. O que eles podem vir a ter é justamente o plano de compra, tá? Então essa parte operacional acho que está super alinhada, casa ali com a estratégia, tá, da empresa, e justamente por isso eu acho que é mais uma continuidade de tese. O operacional a gente vê same store sales, same area sales, same store rent e same area rents subindo forte, tá? Sobre uma base que já era robusta, diferente do trimestre passado, que subia sobre uma base afetada ali pela greve dos caminhoneiros, tá? A inadimplência vem muito baixa, 0,4%, super positivo para a empresa, versus 0,6% do segundo trimestre de 2019 e 0,7% do mesmo trimestre do ano passado, terceiro trimestre de 2018. A taxa de ocupação
bate ali naquele mesmo problema que a gente teve no trimestre passado, 92,4% versus 92,1% no trimestre passado e 94,4% no terceiro trimestre de 2018. Isso, assim como no segundo trimestre de 2019, é um dos pontos ali que afetam o resultado de forma negativa. Não é drástico, tá? Mas é de forma negativa. Isso é muito devido à mudança do mix, né? Essa questão de realocação de loja e por aí vai. E o momento econômico que atrasou ali o processo decisório de muitas das marcas que estavam decidindo se faziam loja, como faziam loja. Então, assim, acaba que isso daí deu uma atrasada, mas não me preocupa, eu acho que é uma questão de tempo. E o próprio Iguatemi já vê justamente uma melhoria aí no andamento da economia, justamente a resposta disso ali no trabalho deles. Tá? Não me preocupa, até no final lá eu vou dar mais um detalhezinho que eu acho que ajuda a fortalecer o porquê que não me preocupa essa vacância que eles têm, que é um pouquinho acima do que eles gostariam de ter. Tá? Quando a gente passa para o financeiro, a gente vê que a receita líquida cresce 2,7%, atingindo ali 182 milhões aproximadamente, versus o segundo trimestre, o terceiro trimestre de 2018. Tá? Outras despesas operacionais, que é uma parte que pode assustar com um crescimento de 301,8%, não é nada demais, é por causa do venda do Caxias, da questão das torres residenciais, esse tipo de coisa que é pontual, tá? E que não é propriamente problemático, não é da estrutura da operação em si. Passando para frente, o EBITDA ajustado, a gente vê ele sem a operação, sem a venda do Iguatemi Caxias, por quê? Porque aquilo ali não faz parte da operação em si, tá? Então tem um crescimento de 9,7%, a margem bate em 85%, que é uma margem bem robusta, um crescimento de 5,4 pontos percentuais versus 79,5% do terceiro trimestre de 2018, então bem positivo. Lucro líquido, e aí eu também ajusto, mas daí eu ajusto, tá? Tirando ali os 13.562, que é o líquido que entra da venda do Iguatemi Caxias, ficamos ali com lucro líquido de aproximadamente 73 milhões, um crescimento de 11,86%, e aí seria o lucro líquido efetivamente recorrente, né? A margem bate em 40,22, ainda muito acima dos 36,9 do terceiro trimestre de 2018. E aí você me pergunta, pô, Cassiano, mas por que você não tira também a parte ali que entrou através de outras receitas operacionais do desenvolvimento imobiliário? Por que você não tira isso também? Porque você tira só a venda do Caxias? Porque a venda da participação do Iguatemi Caxias não é parte do negócio, mas esse desenvolvimento imobiliário que eles estão fazendo é sim, justamente, pelo menos ao meu ver, naquele direcionamento que eles estão fazendo de imóvel misto e por aí vai, tá? Então, o FFO também entra ajustado, uma vez que o FFO nada mais é do que o lucro líquido, mais amortização e depreciação. Aí a gente tira ali justamente aqueles 13.500 aproximadamente e ficamos ali com 105 milhões de FFO, muito forte, tá? A margem de 57,7%, muito maior do que o 52,4%, isso por causa do crescimento do FFO de 13,2% versus o mesmo trimestre do ano passado. Então, assim, o resultado é claramente muito robusto, tá? Estou bem tranquilo com a operação. Quando a gente passa para frente, a gente vê mais evolução ainda no endividamento, que está super tranquilo. A alavancagem bate em 2,35 vezes versus 2,55 do segundo trimestre do 2019, o trimestre passado, que é justamente o ponto de referência quando a gente está falando de alavancagem. O caixa cobre essa alavancagem, cobre o cronograma da dívida, né? Até 2022 com folga, tá? Isso daí é super positivo, a gente não tem nenhum aperto, nenhum movimento ali que possa pressionar a empresa. O custo da dívida teve uma subida de 108,5% para 113,9% do CDI, mas isso daí não está contabilizando justamente um evento subsequente, que é a renegociação do crédito imobiliário junto ao Itaú. Tá? Isso daí vai gerar um ganho considerável, aproximadamente 33 milhões, ele é o estimado que eles vão ganhar com essa mudança. E após esse evento aí, dessa renegociação ali do crédito imobiliário, a dívida passa a ter um custo médio ali de 107,1% do CDI, então uma melhoria. E mostra aí justamente o interesse da empresa e a capacidade deles de fazer esse liability management, essa gestão do endividamento dela, que é super positivo. Como pontos finais aí, e aí justamente aquele ponto que eu falei antes, o overage tem um crescimento agressivo, e isso é ótimo porque mostra justamente a melhoria do ambiente para as lojas que estão dentro da empresa, né? Sabendo aí que o overage é o quanto as lojas que estão ali alugando espaço dentro do shopping pagam a mais a partir de um certo faturamento, justamente como se fosse assim, um pagamento da participação por eu ter esse bônus de venda, graças a estar aqui no shopping de vocês. Então esse tipo de crescimento agressivo no overage mostra justamente a melhoria do ambiente ali no shopping. Então a galera tá mais agressivamente comprando, as lojas estão conseguindo vender muito mais, e isso é super positivo, inclusive deve ser algo que deve empurrar a vacância ali para um número menor, deve empurrar a locação, né, a área alocada ali do shopping para um número maior, tá?
E o guidance de investimento, que eu acho que é uma boa só manter ali em mente, tá? Que deve ser empurrado para 2020. A gente teve momentos em que não rolou de fazer tanto investimento, então a empresa está ali com 87,8 milhões hoje já gastos em CAPEX. A base do plano para 2019 era 150 milhões e eles não devem, possivelmente, eles devem chegar bem perto, mas não devem nem atingir os 150 milhões de CAPEX, de Capital Expenditure, gasto com, de fato, investimento nesse ano, o que não é propriamente preocupante, mas é bom saber para justamente a gente ter noção de para onde é que está indo essa operação. Minha posição está aqui do lado, eu gosto bastante dessa operação para longo prazo, acho que a ideia deles ali do Omnicanal está indo numa direção bem interessante, a parceria com o iFood é muito boa, os direcionamentos estratégicos, tanto de área de empreendimento misto, quanto quando a gente fala de justamente revisão dos ativos, eu acho que é super positivo, é a empresa transformando o portfólio em algo mais linkado com o momento atual e justamente limpando ali o que para eles não é tão interessante, deve se aproveitar do momento econômico que a gente está vivendo agora, tá? Então, assim, eu vejo como muito, muito, muito positivo, acho que a gente só deve ver melhoria daqui para frente, tá? Dúvida, eu tô sempre no Instagram, @investircomsim, é só ir lá falar comigo, direct message, não tenho nenhum problema com isso. Vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com mero detalhe e até a próxima análise.